Olá, tudo bem? Aqui é o Thiago Salem e hoje eu trouxe pra gente um assunto muito importante e você deve ter imaginado que é importante, porque se você for na barra de rolagem aí embaixo, você vai ver que tem muita coisa. Hoje o vídeo é grande e não é à toa. A gente vai tratar de um dos assuntos mais importantes para quem quer se tornar um programador ou até mesmo entender como é que as coisas funcionam por debaixo dos panos, como é que a gente dá entre aspas, uma inteligência para os programas, a gente vai dar vida para os programas, é através da lógica. E você deve ter percebido que aqui eu não escrevi lógica de programação, eu escrevi lógica. E eu já vou explicar para você o porquê disso. Tá? Lógica, na verdade, ele é uma ferramenta e ele não nasceu na programação. A lógica existe aí há muitos e muitos anos antes de existir computador. Tá? Então eu vou separar esse vídeo em duas partes principais. A primeira é para explicar para você que você já sabe lógica. Tá? Que na verdade você já usa no seu dia a dia lógica no falar, na hora que você está se comunicando com as pessoas, você precisa de lógica e você já sabe interpretar coisas lógicas. O que talvez você não saiba é como transportar essas coisas para dentro da linguagem de programação. E é aí que a gente chama de lógica de programação. Então a primeira parte desse vídeo vai ser só explicando aqui em português do Brasil como é que a gente usa lógica. Eu trouxe agora um pouquinho de história para você, na verdade um pouquinho não, é quase nada de história, só para você entender aonde que está situada a lógica aí no processo histórico. Como eu falei, a lógica ela não nasceu na programação e nem foi criada por programadores. A lógica para a programação ela é uma ferramenta que os programadores usam para poder desenvolver os seus programas. E na escola, em qual matéria que você acha que você aprenderia lógica? Se você de pronto pensou matemática, você não está errado, mas você não está totalmente certo. Por quê? Porque a lógica ela faz parte da filosofia. Sim, filosofia. Se você for procurar em qualquer material sobre lógica, sem estar escrito lógica de programação, somente lógica, você vai ver que, na verdade, ele vai falar de filosofia. Os filósofos já desenvolviam a lógica há muitos e muitos anos antes de existir ou sequer imaginar que existiria um computador na face da Terra. E este trabalho de desenvolver a lógica, obviamente, ele fez com que nós, aqui programadores, pudéssemos utilizar tudo aquilo para desenvolver os nossos programas de computadores. Então, como eu falei para você, você já sabe lógica. No teu dia a dia, quando você está se comunicando aí em português do Brasil ou na língua que você fala, você já usa lógica e você precisa de lógica, de conhecimento lógico para entender o que as pessoas estão falando. E eu trouxe alguns exemplos aqui em português do Brasil para mostrar para você que e analisar as frases para mostrar onde que está a lógica ali dentro e o que significa as coisas. Então vamos lá. Eu trouxe dois exemplos principais, duas frases. Essas duas frases vamos focar primeiro nesta aqui, na primeira. Só vou levar você no parque se você ficar comportado. Talvez você já tenha ouvido isso na sua vida, né? Essa frase, ela tem lógica aqui dentro. Ela depende de lógica. E a criança já sabe interpretar isso aqui. Por quê? Porque o pai, quando está falando isso, fica meio implícito, né? Que é o pai que está falando isso para a criança. Ele já está impondo uma condição lógica e a criança precisa entender isso aí. Às vezes ela não entende, né? Mas o que o pai está dizendo aqui com essa frase? Ele está dizendo assim: só vou levar você no parque se você ficar comportado. Vamos fazer uma análise dessa frase. Nesta frase tem uma condição, ela tem uma ação e ela tem quantas vezes a condição vai acontecer. Então, por exemplo, qual que é a condição que tá sendo colocada aqui pelo pai da criança nesta frase? A condição é ficar comportado. A palavra ser em português, ela tem vários sentidos aí, mas nesse sentido aqui, ela é de condição. O pai está colocando uma condição para a criança para que ela seja levada ao parque. Qual que é a condição? Ficar comportado. Qual que é a ação? A ação que vai acontecer se aquela condição for verdadeira, se aquela condição for satisfeita. A ação vai ser levar você no parque, levar a criança no parque. Legal, e quantas vezes que isso vai acontecer?
O pai está dizendo que ele vai levar a criança todas as vezes que ele fica comportado ou ele está falando que ele só vai levar uma vez? Está implícito na frase aqui. Tá? Então é uma vez só. Ele está dizendo que se a criança se comportar, ele vai levar no parque. Não está dizendo que é eternamente. Só está colocando uma situação aqui temporal. Uma vez, se a criança se comportar, o pai vai levar no parque. Então, aqui, uma vez só. Parece aquelas análises sintáticas que a gente fazia em português, né, na escola, na matéria português, e aqui é algo bem parecido, só que aqui a gente está fazendo uma análise lógica. Então temos uma condição, a gente tem uma ação e a gente tem aí quantas vezes que isso vai acontecer. Legal, vamos passar para a nossa próxima frase. Enquanto eu estiver desempregado, eu vou continuar gastando meu dinheiro com guloseimas. Legal, essa frase ela também tem ação, também tem condição, tá? E também ela tem a quantidade de vezes que vai acontecer. Veja, qual que é a condição que tem nesta frase aqui? Leia de novo com calma. Se precisar, pausa o vídeo, leia antes de eu dar a resposta. A condição é estar empregado. Enquanto ele estiver empregado, ou seja, essa é a condição. Legal? Qual que é a ação? O que vai acontecer se essa condição aqui for verdadeira? Se a condição de estar empregado for verdadeira? A ação é continuar gastando dinheiro em guloseima. É isso que vai acontecer. E quantas vezes isso vai acontecer? Aqui é diferente da primeira frase. Ela pode acontecer diversas vezes, porém somente enquanto a condição for verdadeira. Veja que ele está falando, enquanto eu estiver empregado, eu vou continuar gastando meu dinheiro com guloseima. Ele não está dizendo que vai acontecer uma vez só, ele só vai lá comprar uma vez guloseima e acabou. Ele está dizendo que enquanto, ele botou aí uma temporalidade, ele estava falando, olha, enquanto eu estiver empregado, eu vou continuar lá gastando meu dinheiro. Legal, se você entendeu essas frases, entendeu aonde que está ação e entendeu aonde que está a condição, você já sabe lógica. Você não precisa ser um expert em programação para entender essas frases, concorda? Então vamos entender um pouquinho mais sobre condição. Toda vez que a gente avalia uma condição, só tem dois possíveis resultados. Então, ou a condição ela é verdadeira, ou a condição ela é falsa. Não tem um outro resultado possível dentro das condições, na lógica. Tá? Então, toda vez que a gente for testar uma condição em lógica, logicamente, ela só pode ter dois possíveis resultados. Ou o resultado é verdadeiro, ou o resultado é falso. Exemplo. Ou o garoto se comporta, ou ele não se comporta. Não tem aí, na lógica, não existe assim, ele se comportou mais ou menos. Não. Ou ele se comporta ou ele não se comporta e ponto final. Na segunda frase, ou você está empregado, ou você está desempregado. Não tem o meio termo. Não tem, eu estou mais ou menos, estou fazendo uns bicos. Não, aqui na lógica, ou você está empregado, ou você está desempregado. Cada condição, ela só pode ter um resultado que pode ser ou verdadeiro ou falso. Legal, essas frases que eu trouxe para você aqui, elas só têm uma condição. Cada frase tem uma condição e ponto. Muito fácil de você entender uma frase que só tem uma condição. Na nossa cabeça a gente está acostumado com frases que têm uma condição só. Na sua vida, se você parar a partir de hoje para ficar analisando tudo que você está ouvindo em português, você vai ver muitas e muitas frases que têm uma condição. Mas muitas vezes pode ser o caso de uma frase ter múltiplas condições. E isso tem uma diferença aqui. Vamos dar uma olhada. Na lógica, quando a gente tem aí várias condições, a gente precisa, de alguma forma, interligar as condições para dizer como é que uma se relaciona com a outra. Tá? E a gente chama isso de expressão lógica. Tá? Então, aqui, eu deixei detalhadinho para você. Então, o que é uma expressão lógica? É uma avaliação de uma ou mais condições. O resultado da avaliação de uma expressão também ele só pode ter dois resultados. Então, independente de eu ter duas condições dentro da mesma expressão, ainda assim o resultado só pode ser um. Só pode ser ou verdadeiro ou falso. Mesma coisa. Você pode ver que é bem simples, né? A resolução é sempre ou verdadeiro ou falso. E a relação entre as condições que estão dentro da frase ela é feita através dos operadores lógicos, que é o que a gente vai ver aqui, e você vai ver que é bem similar, que o português ele é bem similar na hora que a gente for colocar isso em linguagem de programação. Vamos entender o que são operadores.
Lá na matemática, o que são operadores? Se você lembra desses símbolos aqui, se você tem alguma lembrança do que eles significam, você vai lembrar que talvez o teu professor lá de matemática tenha dito que isso aqui são operadores. Um operador não é nada mais do que algo que vai indicar que vai acontecer algum passo a passo aí no meio do caminho. E o operador em si ele indica qual é o passo a passo. Nesse caso aqui, por exemplo, o operador mais, ele indica que você vai pegar o que está à esquerda do operador e vai pegar o que está à direita do operador e vai somar as duas coisas, e o resultado vai ser a soma. No caso do menos, ele vai pegar o que está à esquerda, vai pegar o que está à direita e vai subtrair um do outro. Multiplicação, vai multiplicar o que está pela direita, o que está à direita do operador com o que está à esquerda do operador. Mesma coisa da divisão. Nem todos os operadores, eles precisam de dois valores. Você pode fazer operações com um valor só. Tá? Então, existem operadores que você consegue somente com um valor. Um operador e mais o valor, você consegue fazer uma operação. Tá? Na matemática são poucos os casos, mas aqui, em lógica, a gente já vai ver um exemplo em que a gente pode ter um operador só. Ok, e quais são os operadores lógicos? Então, se aqueles são os operadores da matemática, que é só um exemplo que eu trouxe para você aqui, quais são os operadores lógicos que vão fazer a gente poder interligar as nossas condições dentro de uma expressão lógica? E, ou e não. Ok, vamos ver o que é o e então. O e, ele significa o seguinte, ele vai pegar tudo que está à direita dele e à esquerda, e ele vai falar assim, se a condição que vem antes dele e a condição que vem depois deles forem verdadeiras, a expressão toda é considerada verdadeira. Talvez esteja um pouco complicado aqui, mas a hora que eu botar uma frase em português, você vai dizer, não, é isso mesmo que acontece. O ou, o que é o ou? Ele pega o que está à esquerda e à direita, ele vai fazer um teste. Se qualquer um dos dois, das duas condições, forem verdadeiras, então a expressão inteira é verdadeira. E o não? O não, ele inverte o resultado da condição, a expressão que está à sua direita. Lembra que eu falei que alguns operadores eles só precisavam de um valor. O não, ele não precisa de dois valores, ele não está comparando nada com nada, ele não está interligando nada com nada. Quando eu falo para você, eu vou para casa amanhã, e eu falo, eu não vou para casa amanhã, o não, o que ele está fazendo? Ele está invertendo o que vem depois. Se a primeira frase era vou para casa amanhã, o não ele está falando que é o oposto, eu não vou para casa amanhã. Então ele está invertendo todo o resto da condição. O não ele é um operador lógico muito importante. A gente já vai ver como isso funciona nas frases. Então vamos para os nossos exemplos. Exemplo usando e. Que frase que você conhece aí que tem e? Então vamos pegar a nossa primeira frase lá e vamos colocar uma condição a mais e interligar as condições com o e, que a gente chama de e lógico. Só vou levar você no parque, opa, deixa eu tirar aqui. Só vou levar você no parque se você se comportar e se você arrumar a sua cama. Veja que esse e, ele está condicionando que ele só vai acontecer a ação de levar no parque se ambas as condições forem verdadeiras. Se a pessoa se comportar e se ela arrumar a cama. Veja, aqui agora a gente tem duas condições e essas duas condições estão interligadas pelo operador e. Bem simples. Vamos para a nossa segunda. Enquanto eu estiver empregado e eu estiver com vontade de comer, eu vou continuar gastando meu dinheiro com guloseimas. Veja que aqui a gente agora tem duas condições, não é só estar empregado. As duas condições têm que ser verdadeiras para que ele continue gastando dinheiro com guloseimas. Então vamos lá, quais são as condições? Estar empregado e estar com vontade de comer, as duas. E qual que é a ação? Gastar o dinheiro com guloseimas. Veja que a ação continua a mesma, só que para que a ação aconteça agora, as duas condições que estão aqui têm que ser verdadeiras. Beleza? Vamos fechar aqui. Vamos para o nosso exemplo do ou. Mesma frase. Só vou levar você no parque se você se comportar ou se você arrumar a sua cama. Você não precisa ser um mestre de lógica para entender o que isso significa. Em português é fácil.
é fácil de você bater o olho e entender o que isso significa. Vamos agora tentar explicar aqui o que realmente isso significa. Eu deixei duas possíveis resoluções para esta frase, dependendo das condições. Então vamos lá. Você vai no parque, mesmo que você não se comporte, basta que você tenha arrumado a cama. Isso aqui, faz sentido com isso aqui? Veja, leia de novo e veja se faz sentido. Vai levar no parque, mesmo que você não se comporte, basta que você tenha arrumado a cama. E o segundo resultado, ele vai levar você no parque, mesmo que você não tenha arrumado a cama, basta você ter se comportado. Agora leia a frase de novo e veja que é exatamente isso. Eu só vou levar você no parque se você se comportar ou se você arrumar a sua cama. Então significa que tanto essa expressão, você arrumar a sua cama, ou a anterior do ou, se você se comportar, qualquer uma das duas, se você fizer qualquer uma das duas coisas, você vai no parque. Então, o ou, ele é um operador que ele, em vez de somente retornar a expressão verdadeira caso as duas condições sejam verdadeiras, o ou, ele deixa aí uma alternativa. Qualquer uma das duas, se for verdadeira, vai dar certo. Ele vai levar você no parque, entendeu? Vamos ver a nossa segunda frase. Enquanto eu estiver empregado ou eu estiver com vontade de comer, eu vou continuar gastando meu dinheiro com guloseimas. Mesmo esquema da anterior. Vamos ver qual que é o resultado disso aqui. Significa que você vai comer doce mesmo que esteja desempregado, basta que você tenha vontade de comer. É isso que ele está falando aqui. Enquanto eu estiver empregado ou eu estiver com vontade de comer. Uma das duas coisas. Não necessariamente as duas. Vai comer doces mesmo que não tenha vontade, basta estar empregado. Tá? É isso que está falando. Enquanto estiver empregado ou eu tiver vontade de comer. Se ele não tiver vontade de comer, mas ainda estiver empregado, ele vai continuar gastando dinheiro com guloseimas. É isso que tá sendo dito nesta frase. E o não? O que é um não? É um operador muito bacana, né? Vamos dar uma olhada nele aqui. As mesmas frases agora utilizando o não. Só vou levar você no parque se você se comportar e se você não arrumar a sua cama. Que sonho isso aqui, né? Vamos ver o resultado disso aqui. Você não vai no parque se você arrumar a sua cama, mesmo que você seja comportado. É isso que a frase está dizendo. Porque o não inverteu a condição seguinte, a condição que vinha depois dele, que era arrumar a sua cama. Ele está dizendo que esse E aqui está dizendo que tanto a condição que vem depois quanto a condição que vem antes, as duas teriam que ser verdadeiras para que para que a ação acontecesse, levar no parque. Mas eu usei o não aqui, então eu estou falando para ele explicitamente que se ele não arrumar a cama e ele se comportar, ele vai no parque. Aqui tem um resultado curioso, que talvez não faça sentido para você em português, mas é isso que a frase está dizendo. Então, você não irá no parque se você arrumar a sua cama, mesmo que se comporte. Legal, agora essa aqui é estranha, né? Você não vai no parque se você não se comportar, mesmo que você não arrume a sua cama. Tá? Começa a ficar um pouco complicado. Pausa o vídeo se você não está entendendo e releia a frase em português, tá? Mesmo. Vai tentando entender em português o que isso significa. Próximo. Enquanto eu não estiver empregado, veja, usamos o não. Enquanto eu não estiver empregado e, outro operador lógico, eu estiver com vontade de comer, eu vou continuar gastando meu dinheiro com guloseimas. Qual que é o resultado disso aqui? Significa que você não vai gastar o dinheiro com guloseimas se você estiver empregado, mesmo que você tenha vontade de comer. Veja que eu usei o não, então ele inverteu o sentido de estar empregado. Enquanto eu não estiver empregado e eu estiver com vontade de comer. O segundo resultado, você não irá gastar o dinheiro com guloseimas se não tiver vontade de comer, mesmo que não esteja empregado. Tá? Agora, quando você começa a misturar os operadores lógicos, o e, o ou, o não, veja que pode dar uma certa confusão. A partir do momento que você começar a se acostumar a ler essas coisas, você começa a fazer o quê? A desenvolver raciocínio lógico. É normal que a gente comece lá nas frases mais simples e entenda perfeitamente, e conforme for incrementando as frases com mais operadores lógicos, como e, com ou, com não,
ela começa a se tornar um pouco mais complexa de você entender qual que é a resolução dela. O que acontece se você, por exemplo aqui, não tiver empregado e tiver com vontade de comer, se você tiver empregado e não tiver com vontade de comer, todas essas coisas. Portanto, é importante que você treine, leia as frases, vai tentando decodificar na sua cabeça o que elas estão significando. Esta é uma introdução à lógica. Existem mais operadores lógicos, não existem só esses três. Porém, estes três que eu mostrei para você, eles são similares, eles são praticamente idênticos aos que a gente usa em português do Brasil. Portanto, eles são mais fáceis de compreender. A gente consegue escrever uma frase em português e entender o que eles estão fazendo ali dentro. A partir desse momento, o que a gente precisa fazer? Precisa transportar esse conhecimento da lógica para lógica de programação. Em vez de estar escrevendo as coisas em português do Brasil, PTBR, a gente vai estar escrevendo isso em linguagem C. Lógica não existe só em linguagem C, existem em todas as linguagens, praticamente todas as linguagens de programação. Portanto, tudo que eu estiver mostrando para você aqui, ele serve, em teoria, para outras linguagens. A diferença é que aqui eu vou estar mostrando para você a sintaxe, a forma de se escrever em linguagem C. Talvez um operador ou outro tenha um símbolo diferente em outras linguagens, mas o conceito geral de lógica é idêntico. Primeira coisa que a gente tem que entender, estruturas de controle, como é que a gente vai controlar o fluxo do nosso programa. A lógica, como eu falei para você, ela é uma ferramenta dentro da linguagem de programação para conseguir dar uma certa, entre aspas, inteligência para o seu programa. Você percebeu que até aqui, tudo que a gente fez nos últimos posts, você não precisou de lógica. Você simplesmente criou um programa, você conseguiu programar, você fez um programa lá que ele calculava para você uma potenciação, uma soma, imprimia na tela e tal, mas ele é um programa que não te continha lógica, ele simplesmente corria do começo até o final, executava linha por linha, né, a linguagem ia passando linha por linha, chegava no final e acabava. Não dá para fazer um programa inteligente sem utilizar lógica. Não dá para a gente fazer um programa complexo, digamos desta forma, coloquemos dessa forma, sem utilizar a lógica. E para a gente começar a utilizar a lógica dentro da linguagem C, a gente precisa entender as estruturas de controle. Existem algumas, e eu vou passar algumas delas aqui, ou melhor, existem várias e eu vou passar algumas delas aqui para você hoje. A gente não vai se aprofundar nelas, a gente simplesmente vai mostrar o funcionamento básico dessas estruturas e no futuro a gente pode expandir o nosso conhecimento. Aqui o nosso objetivo não é aprender estrutura de controle, é simplesmente lógica. Porém, a gente vai precisar entender as estruturas antes para poder mostrar aonde que a lógica é aplicada. Nossa primeira estrutura de controle, que existe também em praticamente todas as linguagens de programação, são as condicionais. Lembra do nosso primeiro exemplo, da nossa primeira frase? Se você se comportar, eu te levo no parque, alguma coisa assim. Ela era uma frase que ela só iria acontecer a ação uma vez. Se a pessoa, o filho, se comportasse naquela vez, ele seria levado ao parque uma vez. E acabou ali. Não tem nenhum tipo de temporalidade. Não vai acontecer várias vezes. O pai não deixou implícito ali que ele ia, enquanto o filho tivesse comportado, ele ia levar no parque, tá? Seria uma promessa ad eternum aí que o pai não teria como cumprir. Então aquela era uma promessa que só iria acontecer uma vez. E as condicionais, na linguagem C, e em outras linguagens também, elas servem para isso. Elas avaliam uma determinada expressão, que a gente vai utilizar uma expressão lógica, e se aquela expressão for verdadeira, se aquilo dali retornar verdadeiro, a estrutura vai permitir executar um determinado bloco de código bem definido, que só pode ser executado caso a expressão seja verdadeira. E esta estrutura chama-se if. Não por acaso, if em inglês é se. Exatamente o mesmo se que a gente usou naquela frase inicial. Tá? Se você se comportar, ou só vou levar você no parque se você se comportar. Este se é a nossa condicional e é por isso que a palavra em linguagem de programação é if.
E o que o if faz? O que vinha depois do se, lá naquela nossa frase? Não vinha a condição? Se você se comportar não era a condição? Aqui em linguagem C, em praticamente todas as linguagens, também é assim. Você escreve if, entre parênteses você coloca a expressão que vai ser avaliada. Por que eu estou falando de expressão e não condição? Lembre-se que a expressão ela pode ter várias condições interligadas por operadores lógicos, e, ou, não, e aqui é a mesma coisa. Então a gente vai passar para o if uma expressão que o if vai avaliar para descobrir se aquilo dali deu verdadeiro ou deu falso, para descobrir se aquilo dali ele vai permitir, se o if vai permitir prosseguir e executar tudo que está entre o abre chaves e o fecha chaves. Esta é uma estrutura básica de if, de condicional if em linguagem de programação. E aonde que entra a lógica aqui? Exatamente aqui dentro da expressão. Não só aqui, mas aqui é um dos pontos em que a gente vai precisar de lógica. Existem outras condicionais também em linguagem C, que, por exemplo, o switch, que a gente vai aprender em outra oportunidade. Existem também os loops. Se a condicional ela era algo que avalia uma expressão e executa um determinado código uma vez, o loop ele é o oposto. Ele vai avaliar uma expressão e enquanto aquela expressão for verdadeira ou for falsa, dependendo aí da lógica, ele vai continuar executando uma sequência de passos, que também é delimitado por um bloco. Aqui a gente tem vários tipos de estruturas, cada um tem uma peculiaridade. Aqui a gente só vai ver o while, mas também a gente tem o for e alguns outros aí em linguagem C. O while é enquanto. E talvez você tenha perguntado, tá, se aquele if lá era C do português, o while também é um enquanto do português. E não é à toa que eu usei aquela frase, enquanto eu estiver empregado, eu vou continuar comprando guloseimas, ou comendo guloseimas, sei lá. É exatamente a mesma coisa aqui. A gente vai transpor aquilo para cá. While, enquanto. Qual que é a expressão? A expressão é estiver empregado, por exemplo. Tá? É uma condição que você vai colocar ali dentro para ser avaliada pela estrutura enquanto. E enquanto essa expressão for verdadeira, o que vai acontecer? As ações que estão aqui dentro, delimitadas pelo abre chaves e fecha chaves, serão executadas. Legal? Existe também o for, que a gente vai ver em outra oportunidade. Como você viu, tanto as condicionais quanto os loops, a gente precisa de expressão. A expressão é aquilo que vai ser avaliado para decidir se o bloco de código vai ser executado ou não. Então a gente precisa entender muito bem como é que a gente coloca essas expressões ali. E aqui a gente tem bastante conteúdo, vamos prosseguir aqui. Uma coisa que você tem que manter em mente, você tem que tatuar se for possível, pinta na parede, tatua na testa, escreve do jeito que você quiser, mas nunca esqueça. A expressão ela sempre vai ser reduzida para um número. Isso eu estou falando em linguagem C. Sempre, independente do tamanho da expressão, ela vai ser reduzida a um número só. Tá? Esse número pode ser um número qualquer. 0 significa falso. E atenção, aqui muito cuidado. Muita gente fala sempre que 0 é falso e 1 é verdadeiro, mas tem que tomar cuidado, porque em linguagem C, 0 significa falso e verdadeiro não é 1. É qualquer número que seja diferente de 0. Isso coloca, pinta na parede, escreve no chão, sei lá. Nunca esqueça isso de forma alguma. Porque isso aqui vai te poupar muito tempo no futuro. Você tem que saber que as estruturas, o while, o if, ele vai avaliar aquela expressão. E aquilo que está ali dentro, ele vai se tornar um número no final das contas quando a gente terminar de resolver a expressão lógica que está ali dentro. E este número, se for 0, vai ser falso, e se for diferente de 0, vai ser verdadeiro, porque em muitos casos, aquela expressão que está ali, ela vai retornar um número qualquer que não é 1 e não é 0. Tá? Então você tem que saber, número diferente de 0, verdadeiro, 0 significa falso.
Bom, as expressões elas podem ser compostas de um ou de vários elementos. Que elementos são esses? Dentro da linguagem de programação funciona assim. O elemento ele pode ser uma variável, pode ser uma operação matemática, pode ser uma comparação, pode ser uma chamada de função, ou ele pode ter todos esses elementos juntos. Vamos lá, vamos entender. Eu falei para você que a expressão ela vai ter que estar lá dentro do if ou do while, certo? Então vamos abrir aqui. Vou abrir aqui só para ficar na tela. Legal. Então, o que está aqui dentro dessa expressão do if tem que ser uma expressão. Essa é boa, né? O que está dentro da expressão tem que ser uma expressão. O que está dentro desses parênteses tem que ser uma expressão. E a expressão ela pode conter todos estes elementos que estão aqui. Variável, operação matemática, uma comparação e uma chamada de função. Pode ser outras coisas também, mas por enquanto a gente vai se ater só a esses aqui. E você sabe que a gente precisa saber se as coisas lá dentro são verdadeiras ou são falsas. A gente vai precisar, em um determinado ponto, começar a resolver a nossa expressão para descobrir se aquilo dali vai retornar verdadeiro ou vai retornar falso. Quando a gente usa uma variável, o que vai ser verdadeiro ou falso? O conteúdo da variável diz se a expressão vai ser verdadeira ou falsa. Se dentro dessa expressão só tiver uma variável, isso for a expressão inteira, o conteúdo da variável vai dizer se a expressão é verdadeira ou é falsa. E como que ele sabe? Ele vai abrir a variável, vai tirar a gaveta, né, vai abrir lá dentro e vai olhar o que tem lá dentro. Se tiver um número zero, ele vai saber que é falso. Se tiver um número diferente de zero, ele sabe que é verdadeiro. Um outro elemento que pode estar ali, operação matemática. A operação matemática, ela tem operadores, que a gente já viu lá. Existem vários operadores da matemática. Quais deles? Aqui em linguagem C existem diversos. Eu coloquei só alguns aqui, esses não são todos, tá? Então a gente também tem mais adição, subtração, divisão, veja, é uma barra, tá? Na linguagem C, divisão é uma barra. A gente vai ter aí um capítulo especial só para falar sobre operadores matemáticos. Aqui eu só estou dando um simples exemplo. A gente tem um módulo que ele fornece para você o resto da divisão do que está à direita e o que está à esquerda dele. E o que vai ser usado para decidir se a expressão que contém uma operação matemática é verdadeira ou é falsa é o resultado da operação. Se, por exemplo, eu tiver 1 mais 1, o resultado é 2. E 2 é um número diferente de 0, portanto é verdadeiro. Se eu tiver 1 menos 1, o resultado é 0. Portanto, 0 vai ser avaliado como falso. Se isso não está entrando na sua cabeça agora, não se preocupe, porque eu já vou colocar, eu já vou montar a expressão e vou resolver junto com você para você ver como é que isso se dá em uma expressão lógica. A gente pode ter dentro de uma expressão uma comparação. Como é que se dá uma comparação? Utilizando operadores relacionais ou operadores comparativos. Veja que os operadores que a gente tinha aqui eram de operações matemáticas, ele não estava comparando nada. Ele ou soma, ou ele divide, ou ele diminui, ou ele faz módulo, ou ele multiplica, ou, entendeu? Aqui na comparação a gente tem operadores que têm outros nomes, então operadores relacionais, ou você também vai ver chamado operadores comparativos. E o resultado de uma comparação, ele só pode ser 2. Ou é 0, ou é 1. Não existe comparação com um resultado diferente de 0 ou de 1. Não existe, tá? Então você sempre vai perguntar, o que está à direita é maior do que está à esquerda? Só tem uma possível solução, sim ou não. Então, quando é sim, é 1, e quando é não, é 0. A gente vai ver os operadores de comparação mais para frente. Dentro de uma expressão, além de todas essas aqui, a gente também pode ter uma chamada de função. É uma coisa válida para você colocar dentro de uma expressão lógica em linguagem C, em outras linguagens também. E o que vai ser usado para avaliar se aquilo dali é verdadeiro ou é falso? É o resultado da função. Então ele vai primeiro chamar a função, ele vai pegar o resultado, e a partir do resultado ele vai descobrir se aquilo dali é verdadeiro ou é falso. Se for 0 é falso, e se for diferente de 0, verdadeiro. E além de você ter todos esses elementos individuais dentro de uma expressão, você pode fazer um aglomerado, juntar todos eles através de operadores lógicos. Assim como lá nas frases a gente juntava duas condições usando e ou usando ou,
aqui a gente também pode interligar todos esses elementos com operadores lógicos, beleza? A gente já vai ver como isso funciona. Vamos primeiro dar uma olhadinha em operações matemáticas. Sim, a linguagem C consegue fazer operações matemáticas. E, para isso, ele tem operadores. Então vamos lá, que nem eu falei, mais é adição, menos é subtração, asterisco é multiplicação, barra é divisão e porcento é módulo, é o resto da divisão do que está à esquerda pelo que está à direita. A gente vai já colocar ele lá na linguagem C, essas operações matemáticas, e vamos ver elas funcionando. Nós temos, então, comparação. Como é que faz comparação em linguagem C? Qual que é a linguagem que a gente usa? Qual que é a sintaxe? Primeira coisa, o resultado de uma comparação, como eu falei, ele só pode ser duas coisas. Ou é falso, 0, ou é verdadeiro, 1. Comparação não permite outro resultado que não seja verdadeiro ou falso, como eu já expliquei anteriormente. E quais são os operadores que permitem a gente fazer comparação entre números, aí, entre uma coisa e outra? São esses aqui. Sinal de maior, ele vai comparar se o que está à esquerda se o que está à esquerda é maior do que está à direita. Neste caso aqui, vamos já começar a partir de agora fazendo testes. Você acha que essa comparação aqui que eu estou fazendo, ela é verdadeira ou ela é falsa? 1 é maior do que 10? Se você respondeu não, qual que é o número que representa não em linguagem C? Vamos ver? Resultado, 0. Sinal de menor, ele vai comparar o que está à esquerda com o que está à direita. 1 é menor do que 10? Se você respondeu 0 aqui em cima, eu espero que você responda 1 aqui embaixo, pois é exatamente o oposto. Maior ou igual. 10 é maior ou igual a 10? Resultado verdadeiro, pois 10 é igual a 10. Então 10 é sim maior ou igual a 10. Resultado 1, verdadeiro. 10 é maior ou igual a 11? Qual que é o resultado disso? 0, pois é falso. Vamos fechar aqui. Menor ou igual. 1 é menor ou igual a 10? Resultado verdadeiro, 1. 1 é menor ou igual a 1? Verdadeiro, pois 1 é igual a 1. Então, 1 é menor ou igual a 1. 1 é menor ou igual a 0? Qual que é o resultado? 0, falso. Operadores de igualdade. Na linguagem C, a igualdade ela não é um igual só como na matemática. Aqui o igual ele é um operador de atribuição. A gente usa o igual para colocar o conteúdo que está à direita dentro da variável que está à esquerda. Portanto, quando a gente quer comparar dois números, a gente usa igual, igual. 1 é igual a 0? Resultado 0, pois é falso. 1 é igual a 1? Resultado 1, verdadeiro. Diferente. Veja que a gente está usando aqui, ele é o oposto do igual. Ele testa se o que está à esquerda é diferente do que está à direita. 1 é diferente de 2? O pessoal está gritando aqui do lado, está atrapalhando a aula. Desculpa, tive que cortar a aula porque começaram a gritar aqui do lado. Operador diferente. Veja, este aqui é igualdade e este aqui é diferente. Vamos ver. 1 diferente de 2? Verdade. 1 realmente não é igual a 2, então verdadeiro. 1 é diferente de 1? 1 é igual a 1, não é? Então
aqui é falso. Ok? Se você se perdeu em algum ponto aqui nessa resolução que a gente está fazendo, procura olhar de novo, volta o vídeo um pouco e vai olhando e vai tentando fazer mentalmente o resultado antes de eu dar ele na tela, tá? Para você garantir que você está entendendo as comparações. Lembre-se que cada uma das comparações aqui só pode ter dois resultados, ou é verdadeiro ou é falso. No caso de comparação, verdadeiro é 1 e falso é 0. Agora vamos ver como é que a gente interliga todas essas coisas que a gente aprendeu com operadores lógicos. Comparação, operação matemática, variável, todas essas coisas, como é que a gente faz para colocar tudo junto em uma grande expressão? A gente precisa, assim como lá nos nossos exemplos do português, de um operador lógico para ligar duas condições. Portanto, a gente também precisa dos operadores lógicos aqui e eles têm exatamente a mesma função lá do português. Vamos ver então aquelas três que a gente tinha, e, ou e não. O e, como é que escreve e em linguagem C? São dois e comercial, tá? Eu chamo de e comercial, não sei como é que você chama isso aqui, tá? Então, toda vez que você vê esses dois e comercial aqui, significa que a gente está fazendo uma operação lógica e o resultado dessa operação só será verdadeira caso o que está à esquerda e o que está à direita sejam também verdadeiros. Obrigatoriamente as duas têm que ser verdadeiras para a expressão inteira ser verdadeira. Como é que fala ou em linguagem de programação? Ou são duas barras verticais, também a gente chama de pipe, quem já é do Shell lá, do Bash, sabe que a gente chama de pipe. Então, ou são duas barras verticais na linguagem C, em algumas outras linguagens também. E toda vez que você vê em linguagem C essas duas barras, significa que está acontecendo uma operação lógica. Este ou significa que a expressão inteira vai ser verdadeira se aquilo que está à esquerda e aquilo que está à direita, pelo menos um deles, forem verdadeiros. Se o que for à esquerda for falso e a direita verdadeiro, a expressão inteira vai ser verdadeira. Se o que está à direita verdadeiro e à esquerda é falso, vai ser verdadeiro. Se os dois são verdadeiros, vai ser verdadeiro. A única situação em que vai ser falso é se aquilo que está à direita e aquilo que está à esquerda, se os dois lados forem falsos. Aí o ou não funciona. É a mesma coisa lá do exemplo do parque. A gente falava, eu só vou levar você no parque se você se comportar ou se você arrumar a cama. Veja que se a criança não fizer nenhuma das duas, ela não vai no parque. O ou ele serve para isso, tá? Ele vai condicionar. Se qualquer uma das duas condições forem verdadeiras, então a expressão inteira é verdadeira. E o não? O não em linguagem C é um ponto de exclamação. Quando você vê esse ponto de exclamação, você sabe que você está invertendo o sentido do que está à direita. Aqui é uma coisa importante de você saber. Quando o ponto de exclamação ele está à esquerda aí de um valor, ele vai inverter esse valor. Quando esse valor for 0, o resultado vai ser 1. Ele vai inverter o 0 e vai virar 1. Quando o ponto de exclamação na linguagem C ele estiver na frente de qualquer valor, ou atrás, né, depende de como você vê, mas ele estiver à esquerda do valor, que esse valor ele seja diferente de 0, ele vai virar 0. Qualquer valor. Se tiver um ponto de exclamação antes de 1 milhão, esse 1 milhão vai virar 0. Tá? Não importa o número. Qualquer número que você esteja usando. A única vez que o ponto de exclamação, que a negação do número seguinte vai virar 1, é quando esse número for 0. E é importante que a gente entenda que deve existir uma precedência na hora de utilizar os operadores. Assim como lá na matemática a gente também tem precedência de operadores, lembre-se, você quando vê uma expressão matemática, você precisa primeiro resolver multiplicação e divisão antes de passar para soma e subtração. É normal. Isso é para evitar alguns problemas. Aqui em lógica a gente tem exatamente o mesmo problema e é por isso que existe sim precedência. Então vamos ver como é que a gente resolve isso. Basicamente o que você pode fazer
é envolver, assim como na matemática, você pode envolver uma subexpressão dentro de parênteses. Se você envolver uma subexpressão dentro de parênteses, isso significa que ela vai ser resolvida antes das demais. A gente tem exemplos aqui de subexpressão e a gente vai ver agora. Legal, agora vamos juntar tudo que a gente aprendeu até agora, né? Tudo que a gente viu é um monte de blá blá blá, mas enquanto não tiver uma coisa concreta, não dá pra gente chegar a conclusão nenhuma. Eu trouxe expressões aqui, lógicas, escritas já em linguagem C pra gente entender. Toda vez que você vê uma expressão, a primeira coisa que você tem que fazer é seguir pela precedência. Você vai começar primeiro olhando os parênteses. Vamos procurar parênteses e ver aonde que a gente encontra eles, porque isto tem que ser resolvido antes. Neste caso aqui não tem parênteses. Ok, já começou bem. Depois o que a gente faz? Procura por operadores lógicos. E a gente vai quebrar os valores que estão à esquerda e à direita do nosso operador lógico e resolver essas condições. O que significa resolver? Aqui você está vendo que eu tenho uma comparação. Eu estou perguntando se 1 é igual a 1, certo? Do lado direito, a gente está perguntando se 2 é maior do que 1. Qual que é o resultado disso aqui? Lembra? Qual que é o resultado de 1 igual a 1? Se você pensou verdadeiro na sua cabeça, você está certo. E como é que é verdadeiro? Verdadeiro em linguagem C. 1, ou qualquer coisa que seja diferente de 0. Mas aqui no caso, como é uma comparação, sempre 1. Então isso aqui será resolvido e será enxugado, ele vai ser diminuído para 1 somente, tá? Após a resolução disso aqui. Depois do E, lógico, o que a gente tem? Tem um 2 maior do que 1. O que isso vai acontecer? Ele vai se transformar em ele vai se transformar em 1 também, pois 2 é maior do que 1 e isso aqui retorna verdadeiro. Então vamos lá, qual que vai ser o resultado? Eu vou fazer aqui na mão para a gente descobrir. Essa expressão, se a gente começar a reduzir, o que vai acontecer? 1 igual a 1 é quanto? É verdadeiro. Então é 1. Aí a gente repete aqui o nosso operador lógico. 2 maior do que 1. O que isso vai retornar? Verdadeiro. E verdadeiro em comparação é 1. 1 é verdadeiro. Beleza. Agora a gente tem essa expressão aqui. 1 não significa verdadeiro? E o E lógico, qual que é a função dele? A função dele não é garantir que tudo que está à direita e à esquerda seja verdadeiro? Sim. Portanto, esta é uma expressão que retorna verdadeira, pois tudo que está à direita e à esquerda do nosso E lógico é verdadeiro. Então essa expressão ela tem que retornar 1. Vamos ver se é isso? O resultado é 1. Beleza. Veja que a gente precisa ir reduzindo a expressão aos poucos. A gente vai, conforme, que nem na matemática, tá? A gente vai reduzindo a expressão, até ela ficar uma coisa bem pequenininha. E é isso que a gente tem que fazer aqui. Essa segunda expressão, vamos lá. Vou abrir aqui. 1 é maior do que 2? Verdadeiro ou falso? Falso. 1 é menor do que 2. Vamos repetir o nosso operador lógico e... Veja, agora não tem uma comparação, eu tenho uma expressão matemática. O que ele está fazendo ali? Está somando 2 mais 2. Ok? 2 mais 2 é 4. Legal. Agora a gente já reduziu ao máximo a nossa expressão. Tá? A gente só está faltando efetuar a operação lógica, esse E lógico. E como é que o E lógico funciona? Ele verifica se tudo que está à direita e à esquerda é verdadeiro. Basicamente isso. Como é que é verdadeiro em linguagem C? Qualquer número diferente de 0. Portanto, aqui nós temos um 0. Este 0 significa que essa expressão inteira, por estar utilizando um E lógico, ela não pode ser verdadeira, ela é falsa. Vai ser um 0. Ok, exatamente isso. Vamos resolver esta outra expressão. Vamos lá. Viu que agora ficou um pouquinho mais complicado, né? Mas, fazendo uma coisa por vez, você viu que é mais simples.
Primeira coisa que tem que fazer é procurar os parênteses. Aonde é que está a precedência aqui? Aqui tem um parênteses que está abrindo e aonde que ele está fechando? Aqui. Portanto, tudo que está dentro desses parênteses precisa ser resolvido antes. Então, nosso primeiro passo, vamos lá, copiar o que está ali, parênteses. Vamos resolver agora o que está dentro dos parênteses. 2 é igual a 3? Verdadeiro ou falso? Falso. 0. Operador lógico. 10 é menor do que 20? Verdadeiro. Portanto, 1. Resultado de comparação, verdadeiro, 1. Ok, reduzimos um pouco. Vamos passar para o nosso próximo estágio. Vamos reduzir mais ainda agora. Ainda temos parênteses, não temos? Então vamos resolver dentro do parênteses primeiro. O que está sobrando aqui? Só a operação lógica agora para a gente fazer, o nosso OU. O que o OU faz? O OU, ele retorna verdadeiro, ele diz que a expressão inteira é verdadeira, se aquilo que estiver à esquerda, se pelo menos ou o que está à esquerda ou o que está à direita for verdadeiro, que é o caso aqui. Apesar do nosso primeiro elemento ser falso, a gente tem um segundo que é verdadeiro. Então, o resultado dessa expressão é 1. Beleza, já podemos eliminar o parênteses, pois ele não tem mais utilidade. Próximo passo, vamos reduzir mais. Não temos mais parênteses, portanto, podemos começar agora a reduzir mais aqui, fazer a nossa comparação. 1 é maior do que 2? Falso. 0. Copia lá o 1 que não tem mais nada para fazer. Reduzimos agora ao máximo aqui. Agora nós temos uma expressão só, uma operação lógica para efetuar. E é um OU. O que o OU faz? Ele verifica se pelo menos uma das coisas que está à direita ou à esquerda é verdadeira. E o que aconteceu aqui? Sim, o que está à direita é verdadeiro, portanto o resultado da nossa operação é verdadeiro. É isso aí mesmo, tá? Legal, agora vamos para um mais complexo. Tá começando a ficar divertido, né? Sei que você não está achando, mas não tem outro jeito, tem que passar por esse processo. Isso é uma coisa que você vai começar a fazer mentalmente. Então, no começo ele é um pouco mais complicado, depois vai ficando mais tranquilo. Ok, temos agora um operador diferente aqui, né? Temos aí um não, a gente tem uma negação aqui na frente, e temos uma multiplicação aqui. Então tá, a gente tem uma subexpressão entre parênteses, temos que priorizar ela primeiro. Vamos lá. 1 menor do que 2, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 1. Copio, é lógico. Temos agora uma expressão matemática, veja aqui. 2 mais 2 vezes 3 menos 8. Qual que é o resultado disso aqui? Pergunta. Qual é o resultado disso aqui? Se você já foi para a escola, você sabe que os operadores matemáticos, eles têm precedência. Primeiro você tem que resolver multiplicação e depois as outras operações, multiplicação e divisão, e depois subtração e adição. E a linguagem C faz isso pra gente aqui, tá? Então ela é inteligente, ela sabe que precisa ser desse jeito. Então vamos lá, vamos resolver como se fosse a linguagem C resolvendo. 2 mais... Primeiro eu resolvo 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Menos 8. Legal, passamos para o nosso próximo estágio. Vamos reduzir mais. Aqui não tem mais nada para reduzir, já chegou no número. 2 mais 6 menos 8. O resultado disso é 0. Legal. Dentro desse parênteses, tem mais alguma coisa para diminuir? Não, só tem a operação lógica para ser efetuada. Portanto, agora o que a gente vai fazer? Efetuar a operação lógica. O que o operador E lógico faz? Ele retorna verdadeiro, a expressão é retornada verdadeira se tudo que está à direita é igual àquilo que... Desculpa, se tanto que está à direita e à esquerda forem verdadeiros. Nesse caso, é isso que está acontecendo? Não, pois à direita nós temos um zero, temos um falso aqui. Então, neste caso, nós precisamos
dizer que a expressão é falsa. Legal. Chegamos a um ponto em que tem aqui uma negação e nós temos um zero. O que acontece quando eu nego o zero? Eu inverto o valor do zero. A inversão de zero é igual a 1. Portanto, o resultado dessa nossa expressão é verdadeira. Legal, agora eu trouxe mais alguns exemplos de expressões mistas para a gente dar uma olhadinha e é o nosso último tópico de hoje. Veja que agora eu trouxe aqui uma coisa muito louca, muito mista. Tem variável, tem chamada de função no meio, tem comparação, tem soma, tem o diabo aqui dentro, tem muita coisa. O que vamos resolver primeiro? Bom, eu já dei a letra ali que tem uma certa precedência. Eu falei para você que tem que resolver primeiro os parênteses, né? Aí depois você vai precisar resolver algumas operações matemáticas, umas comparações e tal. Mas o que tem que ser resolvido primeiro aqui quando está tudo misturado? Então a gente tem precedência. Aquela precedência que eu dei para você é uma coisa bem simples. Aqui eu tentei elaborar um pouco mais. Então, fica nesta ordem. Primeiro você vai resolver qualquer subexpressão que está agrupada por parênteses, tá? Como esta aqui e esta aqui, tá? Aí depois, o que você vai fazer? Você vai chamar funções. Você não, o programa vai chamar função. Por quê? Ele vai executar essa função que está aqui e ele vai substituir isso aqui pelo resultado da função. Pois é impossível fazer uma operação lógica com uma função aqui. Ele precisa do resultado dessa função. Tá? Depois, o operador lógico é aplicado. Aonde tiver um ponto de exclamação, será efetuada a inversão. Aí depois, o que vai acontecer? As operações matemáticas vão ser executadas, como por exemplo, 2 mais 5. Tá? Aí depois vão acontecer comparações, como por exemplo, 2 maior do que 1. E por fim, os demais operadores lógicos, e ou. Você viu que sempre a última coisa que a gente faz é resolver os operadores lógicos. A única exceção é o não, é a negação, que ela tem que ser executada logo depois das funções, logo antes das operações matemáticas. Beleza, vamos então botar isso aqui num código C de verdade e executar isso aqui para ver o que acontece. Para esse nosso exemplo, o que a gente vai fazer? O variável vai ter 10 lá dentro e a chamada de função vai retornar o valor 81. Então eu vou copiar isso aqui. Vamos abrir aqui o nosso terminal. E o que a gente vai fazer? Vamos usar a estrutura que a gente já aprendeu. A gente vai usar o if. Ok, vamos vir aqui e logo depois do retorno, ou melhor, vamos apagar isto aqui. E vamos fazer do jeito que a gente aprendeu. Então como é que era? Era if, eu vou copiar aqui para você. A expressão. E só seria executado o que está entre as duas chaves se a expressão for verdadeira. E qual que é a expressão? Neste caso a gente vai simular com aquela expressão ali que eu acabei de criar, tá? Legal. Nossa, ficou uma tripa aqui, né? Ficou gigante, mas você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente vai resolver uma por uma e vai mostrar como é que a linguagem C vai resolver isso aqui. Então aqui a gente tem uma variável e uma chamada de função. Eu vou substituir essa variável aqui por int variável igual a 10. Pronto, coloquei lá o valor 10 que eu tinha falado que ia colocar na variável. E função, o que eu vou fazer? É uma função que ela retorna 81. Então, em vez de função aqui, eu vou chamar a nossa própria função POW. E vou falar para fazer 9 ao quadrado. Pronto. Já temos aquela nossa expressão reproduzida aqui. E o que vai acontecer? Caso essa expressão seja verdadeira, a gente vai imprimir aqui. Entrei aqui. Legal.
Vamos só compilar isso aqui para ver se funciona. Beleza, compilou, então não cometemos erro nenhum aí no nosso programa. Vamos tentar resolver esta nossa equação aqui, essa equação não, né? Essa nossa expressão lógica e descobrir antes da linguagem C se isso aqui vai dar verdadeiro ou vai dar falso. Vamos lá, eu vou copiando aqui. Então, variável, o que vai acontecer? Ele vai substituir pelo conteúdo da variável. Então, vai virar 10. E 2 maior do que 1. Aqui, como eu já estou dentro de um parênteses, eu posso já resolver isso aqui que não vai afetar em nada. 2 é maior do que 1? Se você respondeu verdadeiro, então a gente coloca 1 aqui. Legal, aí tem um ou, aí tem uma função. O que vai acontecer quando a gente chamar aquela função POW? Ele vai retornar 81. Então, isso aqui vai virar 81. Aí vai ter um elógico. 2 mais 5, 7, igual a 10. Ok, já reduziu um pouco. Vamos passar para o nosso próximo nível. Bom, a gente na verdade já pode até resolver essa igualdade aqui, mas vamos fazer no próximo passo. Aqui eu já estou entre parênteses, então eu posso resolver isso aqui. Eu tenho um elógico e eu tenho dois valores. O que o elógico faz? Ele retorna verdadeiro se o que está à direita e o que está à esquerda, se ambos os valores forem verdadeiros. E como é que é verdadeiro em linguagem C? Qualquer número diferente de zero. Portanto, esta nossa expressão lógica, este elógico vai retornar verdadeiro, pois tanto 10 quanto 1 são diferentes de zero. Aí tem um ou, que é esse ou aqui, e aí a gente tem mais uma expressão aqui para resolver, né? 81 e 7 é igual a 10. 7 não é igual a 10, portanto, falso, zero. Ok, vamos para o nosso próximo passo. Ou, vamos resolver os parênteses. Opa, tem parênteses demais aqui. Esse parênteses aqui não precisa mais aqui. Pronto. 81 e 0. O que o elógico faz? De novo, ele testa para ver se o que está à direita e se o que está à esquerda, se ambos os valores são verdadeiros, se são diferentes de zero. É o caso aqui? Não, pois nós temos um zero. Então a expressão é inteira falsa. Zero. Tá? Como só tem um número aqui, eu já posso tirar o parênteses. Ok, o que sobrou? Sobrou uma expressão lógica para resolver. 1 ou 0. O que o ou faz? Ele retorna verdadeiro se qualquer um dos dois números que está à direita ou que está à esquerda, qualquer uma das duas expressões, forem verdadeiras. E é o caso, a primeira aqui é verdadeira, tá? Pois é um número diferente de zero. Então, 1, chegamos ao nosso resultado. E o que esse 1 representa aqui? O que isso representa? Significa que toda essa expressão que a gente colocou aqui, depois que a linguagem C fizer tudo que ela precisar, que ela resolver toda a expressão lógica, ele vai colocar um 1. Então, no final das contas, vai ser if, abre parênteses, fecha parênteses. É isso. E esse 1 ali dentro significa verdadeiro, pois é um número diferente de zero. Qualquer número que esteja ali dentro do if que seja diferente de zero, significa para o if: permita que este código que está aqui dentro, delimitado pelo abre chaves e fecha chaves, seja executado. Portanto, quando a expressão aqui é verdadeira, tudo isso aqui é executado. Vamos ver se isso aqui acontece. Vou dar um gcc aqui, app.c, ele vai gerar um arquivo chamado a.out. Exatamente. Entrei aqui, ele executou o código, pois a expressão é verdadeira. Legal, o que isso tem a ver com linguagem de programação? Por que a gente está fazendo tudo isso aqui? Você não viu até agora nenhuma utilidade prática para tudo isso aqui, só um monte de comparação. A lógica ela vai servir de base para você escrever os seus
algoritmos, que é o próximo passo. Então você, veja, tem que sempre dar um passo, depois mais um passo, depois mais um passo. E nem sempre o que a gente está fazendo no momento, você consegue entender lá na frente como é que vai se encaixar com o resto. Então aqui a gente precisa primeiro entender que essas estruturas de fluxo, de controle de fluxo de código, if, while e mais esta parte de lógica, de você aprender a escrever as condições e escrever as operações lógicas, elas vão servir de base para você escrever os seus algoritmos, que é efetivamente o que vai dar aí a vida aos dispositivos, que é o que vai fazer eles terem, entre aspas, vida própria. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu sei que às vezes é difícil de você entender como que isso tudo se encaixa, né, no futuro aí, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. A gente já aprendeu bastante coisa aqui no curso, já aprendeu agora um pouco de lógica, aprendeu como é que são funções, aprendeu compilar código, aprendeu o que é linguagem de máquina e eventualmente a gente vai chegar lá, mas tem que ter paciência. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido proveitosa. Eu espero que a partir de hoje você comece a ouvir as pessoas quando elas falam com você e tentar detectar, às vezes, quando que elas estão impondo condições, quando que a condição é verdadeira, quando a condição é falsa, qual é a ação que vai ser executada caso a condição seja verdadeira. Às vezes você pega isso no ar, ouvindo as conversas, não fique neurótico com isso também, mas é bom para treinar o seu raciocínio lógico, e isso vai servir de base para você poder escrever os seus algoritmos, que é o próximo estágio, ok? A gente vai tratar mais sobre operadores, mais sobre lógica no futuro, mas por hoje é só. Eu nem sei quanto tempo deu, deve ter dado mais de 1 hora aí, mas eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você não se inscreveu no canal não, né, lá no site que eu peço o teu e-mail, que eu mando por e-mail para você, se inscreve lá que você vai receber conteúdos como esse. Eu sei que tem muita gente que faz faculdade aí e gosta de ter conteúdos complementares, então às vezes uma visão diferente talvez também possa te ajudar nesse sentido. E para quem está aprendendo do zero, tenha paciência que a gente chega lá. Um abraço e até mais.